Salmo de número 139, que nos introduz na presença do Senhor nessa noite de culto, nessa noite deste culto, deste encontro que é dele. O Senhor é quem governa a nossa vida. O Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. São atributos que só pertencem a ele. Por isso é que nós lemos no Salmo de número 139, dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não nos tenha chegado à boca, o Senhor já a conhece toda. E a nossa palavra nessa hora é palavra de adoração. Adoração a esse Deus bendito e maravilhoso, que nos recebe na sua santa e bendita presença, para que nós possamos, mesmo que por ação dele na nossa vida, glorificar, exaltar e bendizer o nome dele. E vamos fazer isso nessa hora, começando com uma oração de adoração a esse Deus maravilhoso. Oremos. Deus bendito, Deus eterno, Deus de toda majestade, de todo louvor, Deus que é digno de toda honra e glória. Senhor, nos colocamos diante do Senhor nessa hora, louvando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, porque somente o nome do Senhor deve ser lembrado nesta hora. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor para que, diante do Senhor ainda, e através da misericórdia, do louvor que é devido somente a Ti, o Senhor nos use. Que o Senhor nos use nessa noite para glorificar o Seu nome. Em todas as coisas, em todas as partes deste culto, que o nome do Senhor seja lembrado, que nada seja depositado ou trazido para cima de nós mesmos, mas que o nome do Senhor seja aquele que apareça em tudo e sempre. Assim é a nossa oração que fazemos, adorando e bendizendo o nome do Senhor, em nome de Cristo. Amém e amém. Vamos então louvar, bendizer e engrandecer o nome desse de quem nós dizemos que o nosso socorro está no nome dele. Louvemos ao Senhor. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs, chegamos a esse momento bendito no culto do Senhor, em que estaremos orando em confissão aos nossos pecados, momento de contrição, momento que nós colocamos diante dele
esse nosso sentimento de arrependimento pelos pecados que nós cometemos e certamente ofendeu a justiça, a glória, a divindade do nosso Deus. Então, eu quero convidar os irmãos nesse momento para nós estarmos lendo a sua palavra, na primeira carta do apóstolo João. Vamos ler os versículos 8 e 9. E assim diz a palavra do Senhor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados irmãos, esse é um texto muito conhecido por nós, principalmente nesse momento em que estamos agora vivenciando, que é o momento de confessar os nossos pecados de forma transparente diante do Senhor. E eu gostaria de, ainda que em breves momentos, falar algo sobre esse texto, né? Esse texto que fala sobre a questão do pecado, da nossa condição pecaminosa, fala também da necessidade da nossa confissão e também fala sobre o perdão que nos é dado por Deus através de Cristo Jesus. E esse texto ele tem 3 divisões, os irmãos certamente perceberam, quando ele diz na sua primeira divisão aqui, e eu estou focando aqui no verso de número 9, ele vai dizer, verso 9, se confessarmos os nossos pecados. Essa é a primeira divisão. Certamente, nós sabemos que esse momento de confissão de pecados, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo do Senhor. Nenhum de nós seria capaz de confessar pecados se o Espírito Santo não tivesse, de uma forma precípua, de uma forma primeva, né? E indispensável, tivesse alcançado os nossos corações e convertido os nossos corações, imprimindo ali a vontade do Senhor para que nós pudéssemos estar diante do Senhor nessa hora, confessando os nossos pecados. Nenhum de nós, por mais santo que possa estar diante do Senhor, na sua intimidade, seria capaz de confessar pecados se não fosse pela ação bendita e benfazeja do Espírito Santo do Senhor. Então, esse é a primeira reflexão que eu queria fazer nessa primeira divisão desse texto. Mas o texto diz também, não só se confessarmos os nossos pecados, mas ele vai dizendo aqui, na segunda parte, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Veja, queridos, somente o Senhor, nosso Deus, somente Ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados. Porque o Senhor, Ele permanece fiel, Ele permanece justo, independentemente, apesar de nós, apesar da nossa transgressão, do nosso desvio de alvo, mas o Senhor, Ele se mantém na sua fidelidade, porque Ele é longânimo, Ele é assaz benigno, Ele é bendito, Ele é gracioso. E nós podemos ver isso na parábola contada por Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, quando o Senhor fala desse Deus bendito que recebe o filho pródigo, que se arrepende e volta para Ele. E qual é a atitude do Senhor? Jesus diz de uma forma tão bendita, que Ele corre ao encontro daquele filho que se arrependeu e ali o abraça, o beija e manda os seus servos colocar nele as melhores vestes, coloca um anel no seu dedo e se alegra, né? Coloca sandálias também nos seus pés e se alegra e manda abater aquele bezerro cevado que estava guardado para aquele momento. O Senhor já sabia, porque o Senhor é um Deus que vai à frente de nós, é um Deus que conhece tudo o que vamos fazer e falar. Como diz o salmista, né? Mesmo antes da palavra chegar aos nossos lábios, o Senhor já conhece toda. Então, esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, que é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele já sabia ali, e naquela figura do Pai amoroso, ele abraça aquele filho, recebe de volta, e ouve dele aquela confissão, né? E ele se alegra naquele momento, ele se alegra, e ele diz, esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Uma coisa linda, esse é o nosso Deus justo, nosso Deus bendito. Mas o texto também, ele vai falar no seu último momento aqui desse versículo, ele vai dizer que ele também nos purifica de toda injustiça, e nos purifica de toda injustiça. Certamente, queridos, somente o Senhor pode fazer isso, nos purificar de toda injustiça. E que injustiça é essa?
a injustiça que nós cometemos quando nos afastamos do Senhor, quando transgredimos a sua lei, desviamos do alvo, pecamos contra ele, porque o Senhor é justo, o Senhor é totalmente puro, e o nosso pecado ofende a justiça de Deus. Mas a palavra diz aqui, né, para a glória do Senhor, que o Senhor nos purifica dessa injustiça. E através de Cristo Jesus, somente Cristo Jesus, porque Ele é o nosso justificador, é aquele que se fez injustiça, melhor dizendo, no nosso lugar. Ele se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos por Ele justificados e reconciliados com Deus através do verter do seu precioso sangue na cruz do Calvário. É lindo quando nós lemos lá em Colossenses, no capítulo 2, quando diz que Ele apagou o escrito de dívida que era contra nós, removendo totalmente e cravando esse escrito de dívida na sua cruz, na cruz do Calvário. Esse é o nosso Deus. Só Ele pode nos purificar de todo o pecado e nos tornar justos diante do Senhor. É o sangue de Cristo, o sangue do nosso bendito Senhor Jesus. Então, se você, queridos, eu e você agora entendemos esse momento, esse texto, nós estamos diante do Senhor, vamos colocar agora nossas vidas em gratidão a Ele, mas não só agradecermos ao Senhor e por esse momento de arrependimento, de confissão, mas que a gente possa estar indo muito além disso, que a gente possa estar reconhecendo o nosso pecado, mas também reconhecendo o favor bendito de Deus e respondendo a esse favor através da nossa mudança de atitude, que a gente possa estar assim buscando cada vez mais a intimidade com o Senhor, através da sua palavra, da meditação, do texto santo e através das nossas orações constantes diante dele. Vamos então agora juntos agradecer ao Senhor por isso e vamos pensar e refletir nesse momento de oração, aquilo que fizemos de errado, aquilo que não agradou o coração de Deus, e vamos então colocar diante dele. Se você puder, feche seus olhos, não há nada místico nisso, mas para que a gente possa estar mais concentrado, curva a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio, Senhor, por esse momento inefável, por essa dádiva tua, Senhor, do arrependimento, Senhor, de podermos estar agora diante do Senhor, sabendo que o Senhor já nos perdoou, Senhor, os pecados que cometemos, da forma que nós nos arrependemos diante do Senhor, nós confessamos aquilo que não te agradou, Senhor, de forma sincera, de forma transparente, sabendo e te agradecendo porque somente o teu Santo Espírito é capaz de fazer isso por nós, Senhor. Se nós agora estamos aqui orando, te pedindo perdão e te pedindo um novo recomeço, mudança de vida, Senhor, nós sabemos que somente pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós podemos assim fazer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor une a tua igreja, por o Senhor nos dar sempre um novo recomeço. Obrigado por todos que agora estão conosco e entenderam essa mensagem e sabem que somente Jesus, nenhum de nós, Senhor, é capaz, Senhor, de ter os pecados perdoados, senão através dele, não através de nossas obras, nada que nós possamos fazer pode nos perdoar, Senhor, mas foi o sangue perfeito, Senhor, do teu Filho, que foi vertido, sangue carmesim, por cada um de nós, que nos purificou e nos lavou de toda injustiça, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu perdão. Obrigado porque o Senhor nos permite confessá-lo através do mover e do agir do teu Santo Espírito, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque estamos limpos, porque, Senhor, estamos purificados, Senhor, porque podemos recomeçar todos os dias diante do Senhor. E sempre que errarmos, Senhor, nós sabemos que podemos contar contigo, esse Pai amoroso que és, longânime e assaz benigno. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Assim nós oramos, sabendo do teu perdão e gratos pelo teu perdão imerecido, Senhor, o teu favor imerecido, a tua graça por cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus, aquele que nos purifica de toda injustiça e todo pecado. Amém e amém. Amada igreja, a graça e a paz a todos os irmãos, beijos santos a cada um dos senhores, irmãos e irmãs, as suas preciosas famílias. Vamos continuar orando, louvando e agradecendo ao Senhor nesse culto bendito que só a Ele pertence, porque Ele é o nosso Deus digno de toda glória, de toda honra, de toda exaltação. Louvemos e continuemos a bendizer o nome santo do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. O meu e o seu socorro estão em nome de Jesus, nosso Senhor,
Salvador e Criador dos céus e da terra. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor. E eis que chegamos nesse momento de dízimos e de ofertas, momento onde dedicamos ao Senhor valores financeiros, mas sabendo que tudo o que recebemos veio da mão do Senhor, não só para sustentar a nossa família, como também para podermos fazer o sustento necessário para a casa do Senhor, onde além de mantermos a casa em ordem, também ajudamos aqueles que estão passando por algum tipo de necessidade. E é por isso que nós podemos ler nesse momento a palavra que nos vem no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo de 9 e versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E esse texto não nos fala de uma relação de troca, nos fala sobre uma relação de submissão à vontade do Senhor. Porque quando fazemos a vontade do Senhor, que é dedicarmos a Ele um pouco do muito que Ele tem nos dado,
com certeza, cada vez mais o sustento chegará à nossa casa, na certeza que seremos fiéis na hora de ajudarmos aqueles que necessitam. E é nessa certeza que precisamos manter a nossa vida, a nossa casa e os valores financeiros que chegam às nossas mãos. E é por isso que nesse momento está passando na sua tela os dados bancários da nossa igreja, para que você possa fazer, nesse momento onde o culto da noite está sendo ainda através de vídeo, você possa transferir os valores do seu dízimo e das suas ofertas. Agradecendo a Deus, porque para podermos dar, primeiramente, o Senhor fez chegar à nossa casa, à nossa vida, os valores necessários para isso. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome e agradecer nesse momento por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Não só pelos valores financeiros, mas por termos saúde, por podermos estar nesse momento assistindo esse vídeo, esse culto do Senhor. Porque sabemos, Senhor, que aprove a Ti nos guardar e nos proteger para que pudéssemos estar aqui nesse momento. Por isso sabemos, Senhor, que todos os valores financeiros que hoje recebemos, através do nosso salário, através daquilo que o Senhor faz chegar às nossas mãos, vem de tudo, vem verdadeiramente das tuas mãos. E é por isso que nós te agradecemos. E agradecemos, Senhor, a oportunidade que temos nesse momento de dedicar um pouco do muito que o Senhor tem feito chegar à nossa casa para poder fazer a tua obra. Por isso, Senhor, capacita-nos, Senhor, cada vez mais a estarmos fazendo a tua vontade em nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, firmados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos a um momento áureo do nosso culto, que é o momento onde é compartilhada a palavra de Deus. Eu convido você a orar agora, a reclinar a sua cabeça, para que a gente possa pedir ao Senhor iluminação, para que Ele nos dê uma melhor compreensão daquilo que Ele nos revela em sua palavra. Convido você a reclinar a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, que o Senhor nos permite estarmos aqui hoje para ouvirmos da Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, eu te peço, por favor, ilumina os cantos escuros da nossa mente, ilumina os cantos escuros do nosso coração para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor nos revelou em Tua palavra, meu Pai. E ser também com o pregador dessa noite, meu Deus, para que ele possa trazer com clareza, com fidelidade, aquilo que o Senhor nos revelou na Tua palavra, Pai. Te agradecemos, pois nós temos acesso à Tua palavra hoje de maneira livre, meu Pai, e nós podemos, junto com o pregador, estarmos abrindo as Escrituras para examiná-la, meu Deus. Senhor, abençoe esse momento, ser com a nossa mente, com o nosso coração, e abençoe o pregador para que ele seja usado por Ti. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amados irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai amado, do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que bom poder estar aqui na noite deste domingo, iniciando mais um mês que pela graça o Senhor nos concede. Nós queremos ministrar a palavra de Deus neste culto, do nosso culto das 19 horas. E ao início dessa fala pastoral, quero abraçar cada irmão, dizer da nossa saudade, cada irmã, cada família, e dizer que nós estamos orando intensamente desde o início desta pandemia para que toda essa situação seja contornada e nós já enxergamos essas luzes acontecerem. A vacinação está andando de forma célere e nós queremos que ela caminhe cada vez mais célere para que cada vez mais pessoas, jovens, idosos, em todo o Brasil. E agora fala-se já numa idade mais baixa para a vacinação. Isso alegra o nosso coração. Queremos que todos recebam a vacina e assim estejam protegidos, imunizados, ou mesmo prontos para que não haja um agravamento dessa situação, caso o contato com esse vírus ocorra. A vacina é o caminho, isso tem sido mostrado e visto no mundo todo. Então, quero incentivar você a vacinar-se. Chegando o seu momento, vá sem delongas, sem pensamento contrário. Vá, vacine-se, porque não apenas você estará se protegendo, mas você estará protegendo todo o seu entorno.
a sua família, os seus amigos, aquele com quem vocês se relacionam, cada um de nós estaremos protegendo também essas vidas. No mesmo passo, como igreja, queremos nos irmanar em solidariedade, em carinho a todas as famílias que, infelizmente, perderam entes queridos, não só nessa pandemia para o vírus, o coronavírus, mas todas as formas letais, todas as mortes. Nós não fomos feitos para a morte, fomos feitos para a vida eterna. E a morte, ela nos agride, ela nos entristece, ela machuca. Então queremos nos solidarizar com todos os irmãos que ao longo destes últimos meses perderam entes queridos. Na nossa igreja, na Igreja do Jardim, quando a morte bate as portas de alguma família do nosso povo, família de amigos, nós oramos na igreja, não por aqueles que partiram, porque eles já estão com o Senhor, mas nós oramos com os que ficam. E abençoamos essas vidas e rogamos o consolo do Espírito Santo sobre eles, sobre a casa que chora. E assim queremos agora, uma vez que não estamos fisicamente podendo fazer isso com todos, nós queremos enviar a nossa oração, a nossa bênção, o nosso carinho, o agasalho do nosso abraço para você, querido irmão, querida irmã, que nos escuta nesta hora e que, porventura, o coração está choroso pela perda de um ente familiar, de um ente querido. Que o Senhor console o seu coração, que o Senhor derrame a porção do Espírito Santo, pois só Ele pode enxugar dos nossos olhos toda lágrima e nos dar a orientação precisa e necessária para continuarmos a avançar. Assim, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus nos abençoe e nos faça vencer essa situação, que nós temos certeza já está com seus dias contados para a glória de Deus. Queremos também dar 2 avisos à igreja. Na próxima terça-feira, começaremos encontros pelo Zoom sobre a fé, encontros de fé. Nós criaremos o link, colocaremos no mural e nós queremos convidar a todos para estarem conosco às 19 horas, na próxima terça, pela plataforma Zoom, a conta da igreja. Nós conversaremos sobre encontros de fé. Todas as terças, você é nosso convidado. E também dizer, como hoje de manhã nós avisamos a igreja e a todos que estavam conectados a nós, que estamos planejando o departamento infantil através dos seus conselheiros, reverendo Maurício, Isaura, uma equipe maravilhosa. Nós estamos sonhando em retornar às atividades presenciais da nossa garotada, das crianças da igreja, nossos filhos e netos, quiçá no próximo mês de agosto. Estamos olhando esta data com muito carinho, estamos nos preparando para ter a alegria do sorriso e da presença dos nossos filhos e netos nos cultos da manhã. Começaremos com as atividades infantis apenas pela manhã, como estamos fazendo com as atividades dos adultos. Então, ore por isso e se voluntarie para nos ajudar, para fechar com a nossa equipe, para darmos apoio. Nós faremos uma escala muito pequena nesse início de retomada. Apenas 2 pessoas estarão com as nossas crianças, uma ministrando, a outra ajudando no suporte, passo a passo, momento a momento. Nós temos lidado, a Igreja do Jardim tem lidado nesse momento de pandemia com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, seguindo todos os protocolos, e o Senhor nos tem abençoado de forma intensa, como Ele sempre faz. E vamos fazer a mesma coisa, vamos caminhar no mesmo passo agora com a nossa garotada. Então, vocês que já vivem a alegria do cultinho, que continuará sempre domingo às 17 horas, continuará agora também na graça de Deus, a continuidade com a presença da nossa garotada nas manhãs maravilhosas de domingo na nossa igreja. Deus abençoe esses projetos para a glória dele, em nome de Jesus. Agora vamos abrir a Bíblia. Tomei já um espaço imenso,
mas pastor velho é assim, pastor, quando começa a falar, rapaz, não para. Então, mas são bênçãos, são notícias que alegram o coração e nós não poderíamos deixar de estender e dar ofertar a nossa solidariedade a todos os irmãos que estão sofrendo. Isso também já faz parte da mensagem, porque é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Eu conversava com a mocidade na semana finda, eles estão estudando Efésios, e nós conversamos sobre um texto maravilhoso, como todos os textos da carta de Paulo aos Efésios. A nossa igreja já estudou Efésios versículo por versículo, pedacinho por pedacinho, texto a texto, e foram domingos maravilhosos, como já fizemos com vários livros da Bíblia, e agora estamos ultimando o Evangelho de Marcos nos cultos da manhã. Então abra sua Bíblia, querido irmão, querida irmã, querida família que conosco agora se conecta, em Efésios 4. E eu vou ler do verso 1 a 3. Efésios 4, versos de 1 a 3. Abra aí para acompanhar comigo a leitura da Santa Palavra de Deus. Assim diz o texto: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que Deus abençoe grandemente a leitura de sua palavra. Já oramos, rogando a iluminação. Vamos, pois, ao texto desta noite. Queridos, a epístola aos Efésios, a carta que Paulo escreve, prisioneiro que ele estava, à igreja nascente na cidade de Éfeso, é uma das epístolas indubitavelmente mais relevantes, não que outra seja menor ou maior, mas Efésios está dentro daquela constelação de epístolas profundamente doutrinárias. Inclusive, a doutrina da igreja, a eclesiologia, é largamente exposta e ensinada nos textos da carta de Paulo aos irmãos em Éfeso. Esta epístola, ela detinha uma relevância tão expressiva ao longo do Novo Testamento que vários manuscritos foram encontrados, manuscritos relevantíssimos, importantíssimos na história da igreja, com a alteração do nome Éfeso. Se você for comigo no capítulo 1, verso 1, você vai encontrar Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Alguns manuscritos foram achados onde o espaço aqui escrito Éfeso estava em branco. Então, o que levou alguns exegetas e historiadores da igreja a perceber que esta epístola ela era copiada, ela era reproduzida e enviada para várias outras igrejas, não apenas na comunidade de Éfeso, onde ela primevamente foi endereçada, de tal forma o seu conteúdo era relevante para a igreja nascente. E de fato assim o é. Efésios 2 é um texto que lemos de joelhos, não é? Quando o apóstolo fala da graça de Deus em Cristo, quando o apóstolo fala da beleza da redenção, que não é por obras, mas pela graça, que o Senhor nos deu vida e vida eterna em Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios é realmente algo sensacional, maravilhoso, como toda a palavra de Deus. E aqui, nesse capítulo 4, inaugurando esse belíssimo capítulo 4, como todos os outros são, Paulo roga à igreja, Paulo pede de uma forma insistente. Rogar é pedir de uma forma intensa. Paulo está dizendo, olha, eu anseio em ver isso, eu desejo muito que isso aconteça. E qual é o rogo que ele faz? Qual é o pedido que ele faz? Qual é o petitório de Paulo ao coração
dos irmãos que estão em Éfeso e de sorte também para todos nós, integrantes e graças ao Senhor, membros da sua igreja, para que aqueles irmãos andassem, vivessem, caminhassem de modo digno do Evangelho. Que eles vivessem de modo digno a vocação que foram chamados. Deus os chamou, e Paulo fala sobre isso nos capítulos anteriores. Deus deu vida em Cristo, Deus perdoou os pecados. Para quê? Para que nós, agora salvos, agora remidos pelo seu sangue, reproduzíssemos no dia a dia, andássemos, vivêssemos, experimentássemos uma forma diferente de se relacionar com as pessoas. É isso que nós podemos inferir do andar de modo digno da vocação a que foste chamados. E é sobre isso que eu quero partilhar com você nesta noite. Viver de modo digno do Evangelho da graça de Deus. A primeira dimensão deste andar, a primeira reverberação neste andar que Paulo destaca é que nós, que estamos em Cristo, que fomos salvos, alcançados e atingidos por sua graça, devemos andar de forma humilde, com toda a humildade. Uma das características da caminhada da igreja é a humildade. O Senhor nos chama, nos vocaciona, para andarmos em humildade. O que significa isso? E eu falava isso com a mocidade na semana passada. A humildade, essa linda expressão que está na palavra de Deus em todo o seu conjunto, ela é muito mal interpretada e tem sido mal interpretada ao longo do tempo. É muito comum e não raro nós encontrarmos pensamentos que igualam a humildade à simplicidade mera, ao despojamento de bens, ao despojamento de conhecimento. É muito normal nós ouvirmos, mas fulano é humilde, porque é uma pessoa que se veste de uma forma muito simples, não tem estudos, não tem um salário expressivo na vida social. Parem com isso. Humildade não é nada disso. Eu conheci moradores de rua, na época que nossa igreja tinha um trabalho voltado aos moradores de rua, os membros da igreja que estão aqui comigo vão se lembrar disso, e era um trabalho maravilhoso, e nós convivemos com pessoas despossuídas de bens, despossuídas de empregos, despossuídas de teto, que moravam nas ruas da ilha e que iam até a nossa igreja para tomar o café da manhã, para almoçar. A igreja provia essas refeições para elas, e eu as conheci muitas, e algumas eram profundamente orgulhosas. Algumas eram profundamente jactosas. Então, o fato de não ter coisas, bens ou posições não indigita uma pessoa de humilde. Há pessoas que se jactam até do que não têm e tratam as outras com soberba e com grande agressividade. Queridos, a humildade passa pela maneira como nós enxergamos o outro. A humildade é uma característica da forma como nos relacionamos com o próximo. Quando enxergamos o próximo com virtudes, com valores, com direitos, com dignidade, nós estamos sendo humildes. É a ideia que a palavra traz no Antigo e no Novo Testamento é você olhar o outro assim, como se ele estivesse acima de você, não do seu lado e nem abaixo, mas acima, ou seja, todos podem me ensinar alguma coisa, todos merecem o meu respeito, a minha consideração. Isso é ser humilde. Isso independe, a pessoa pode ser rica, pode ser absolutamente laureada na academia,
e manter-se humilde. E esse é o desafio para a igreja. Nós temos o maior tesouro da face da terra, que é a redenção em Cristo Jesus. E nós precisamos viver neste mundo, pelo chamado que Deus nos faz, de forma humilde, tratando todas as pessoas como superiores a nós mesmos. Isso é um exercício diário e permanente. A segunda forma de andar de forma digna do Evangelho que Paulo destaca, e nem de longe, nesses 3 versículos de Efésios 4, a palavra tece todas as maneiras que nós devemos andar. São apenas algumas, e é isto que nesta noite nós conversamos. Há muitas outras formas, além destas, que estes versículos tratam. Mas olha que lindo, a segunda forma no texto é andarmos de forma mansa. A mansidão precisa caracterizar a vida do salvo. A mansidão precisa caracterizar, marcar e impressionar o entorno do salvo. Bem-aventurados mansos, o Senhor Jesus já nos ensinou, e nós partilhamos aqui num destes cultos nossos das 19 horas sobre esta bem-aventurança. E falamos ali muita coisa sobre o ser manso, sobre o viver em mansidão. É uma característica que o crente precisa exercer na sociedade. Uma sociedade que talvez nunca tenha vivido uma expressão e um contexto de tamanha beligerância como a que nós estamos vivendo hoje. As guerras, os confrontos físicos que sempre mapearam a caminhada humana e sempre, infelizmente, marcaram o dia a dia da sociedade, dos homens, hoje se transforma numa beligerância de tudo envolvendo todos. As redes sociais deram uma altissonância à falta de mansidão tremenda. Hoje, agride-se o outro, agride-se o próximo, xinga-se, humilha-se, postam-se coisas até muito mentirosas, a quantidade de fake news envolvendo procedimentos, pessoas, ideias, é algo que eu nunca vi. Eu estou com 58 anos de idade, eu nunca havia presenciado este litígio permanente entre os seres humanos que hoje nós vivemos. A igreja não pode caminhar nessa linha, nunca. A igreja precisa andar em mansidão, coração manso, um coração que pacifica, né? Bem-aventurado também, Jesus nos ensinou os pacificadores. Como não ser manso? Como não viver a mansidão no nosso dia a dia se nós seguimos o príncipe da paz? É de uma incoerência abissal que o crente que crê, que se entrega e que vive sob o senhorio do príncipe da paz não tenha uma vida mansa, não tenha um coração que o afasta das brigas, das discussões, das rinhas, que não faz com que esse coração gere paz aonde ele está e aonde ele passa. Nós somos e devemos ser semeadores da paz, semeadores dos términos dos conflitos. Respeitemo-nos uns aos outros, ouçamos uns aos outros, nos afastemos da mentira, nos afastemos dos engodos. Nós permitimos que ideias que vão passar, pessoas que, como o Salmo 37 diz, hoje nós as olhamos e amanhã elas não estarão mais, nós deixamos que isto nos divida, que estas coisas nos afastem. Há famílias hoje em litígios, há irmãos que se degladiam o tempo inteiro, pais, loucura. Este mundo não é o nosso. O nosso mundo é o mundo da mansidão, porque servimos e amamos
aquele que é o maior homem manso que já pisou sobre a terra, Cristo Jesus. Então, queridos, a segunda forma de andar e de influenciar a sociedade que nós devemos ter, por força do Evangelho que chegou ao nosso coração e da vocação de Deus para servi-lo, é a mansidão. A terceira, na sequência do verso 2, também é uma atitude que hoje vai se tornando quase que uma excepcionalidade, porque a terceira forma de viver de modo digno do Evangelho é viver com longanimidade. E longanimidade significa paciência. Eu diria que a paciência é prima irmã da mansidão, né? As pessoas mansas com as quais eu convivo e tenho a satisfação em conhecer, graças a Deus, na Igreja do Jardim, nós estamos plenos de corações mansos, na graça do Senhor. Geralmente, um coração manso se desdobra num coração paciente, porque a mansidão, ela vem pela ciência, pela sabedoria e pelo entendimento de que Deus é o Senhor de todas as coisas e Ele vai adiante de nós. A paciência, a longanimidade é uma expressão daqueles que sabem esperar no Senhor, né? Paciência tem a ver com esse lado da espera, de saber que nem tudo na vida é instantâneo. E eu vou citar aqui uma frase que falei para a mocidade, e os jovens até riram no dia, que na minha época de garoto, a única coisa instantânea era o Nescau, né? Hoje nós queremos que tudo seja instantâneo. Você já reparou? Eu fico às vezes olhando, agora não, porque não estamos podendo ir, não é, muito a restaurantes, mas antes da pandemia, eu e o Alan buscávamos sair pelo menos um dia na semana juntos, né? E íamos comer uma pizza, comer um peixe gostoso. E, na verdade, o lugar onde nós estávamos e o que a gente fosse comer era um detalhe, porque a ideia era estar juntos e conversarmos e rirmos juntos, não é? Na semana que o Senhor nos dá, graças a Deus, de tanto trabalho. E muitas vezes nós estávamos nos restaurantes e olhávamos para os nossos lados, né, para as mesas ao lado, e as pessoas faziam os pedidos e não queriam aguardar, não queriam ter a paciência de esperar. E algumas até conversavam e pediam aos garçons, nós ouvíamos da mesa, tipo, qual é o prato mais rápido? O que vem mais rápido? Comida rápida. Comida rápida não alimenta, comida rápida não forra, comida rápida não tem o sabor, o preparo do prato que precisa de tempo para nascer. Percebam como nós vivemos numa sociedade impaciente. Daqui a pouco vão inventar alguma coisa para as crianças não serem geradas em 9 meses. Engravida, nasce. Daqui a pouco vai ser assim. Eu espero que não, porque o Senhor é sábio em nos dar 9 meses para nos prepararmos para a chegada dos filhos. Precisamos ter paciência. O processo gestacional, em todas essas semanas, a cada semana, alguma coisa nova vai acontecendo, a cada semana uma parte do corpo vai se formando. Minha mulher, antes de abraçar a dermatologia, foi obstetra durante muito tempo. Muitas vidas hoje tão queridas e tão amadas por nós nasceram por mãos de Wallace, e ela me contava, e eu aprendi, não como deveria, não é? Mas aí a culpa é do discípulo e não da professora. Cada semana as mudanças que vão acontecendo no feto, na vida que está sendo gerada, e nós precisamos aguardar esse tempo, que é tempo de Deus. Nós vivemos numa sociedade impaciente. E aí vem a igreja e exerce no mundo a longanimidade, e exerce no mundo a espera, e exerce no mundo a
paciência. Tenha paciência com as pessoas, tenha paciência com as coisas, tenha paciência com os processos que estão envolvendo a sua vida. Nem tudo se resolve na noite de hoje, nem tudo se resolverá amanhã de manhã. Calma, espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo e alimente o seu coração com essa certeza. Tenha uma vida de longanimidade e por força da ausência da longanimidade, por força da ausência da paciência, nós explodimos por qualquer coisa. Por isso eu falava, que a mansidão está intimamente ligada com a paciência. As pessoas explodem porque elas são e estão vivendo uma situação de impaciência. Querem tudo para ontem e nem tudo pode ser assim. Então, calma, exerça longanimidade nas suas relações. Seja um coração que espera, mas não que espera no vazio ou que espera na sorte, no azar da vida, porque essas coisas não existem, mas espera pelo Senhor. Faça, haja. Há uma frase linda que diz: eu vou agir como se tudo dependesse de mim, mas sabendo que tudo depende de Deus. Eu vou agir como se tudo dependesse só de mim, mas sabedor que tudo depende de Deus. A longanimidade não é omissão, a longanimidade não é a abstenção, a longanimidade não é você se deitar debaixo da cama e esperar as coisas acontecerem. A longanimidade significa espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo nas mãos feixes. Isto é ser longânimo, é avançar com paciência, é saber que Deus jamais dormitará, pois não dormita nem dorme aquele que nos guarda. Deus abençoe você, então, para que eu e você vivamos de uma forma longânima neste mundo. A quarta marca que a palavra de Deus coloca para andarmos segundo a vocação do Evangelho é a que ele fala também no finalzinho do verso 2. Suportando-vos uns aos outros em amor. Então, recapitulando, como viver de modo digno do Evangelho, com uma vida plena de humildade, de mansidão, de longanimidade e de suporte. Porque a expressão aqui que o apóstolo nos coloca, que pode gerar numa leitura rasa a ideia de que suportar um ao outro significa aturar o outro, eu tenho que suportar fulano. A palavra de Deus diz que eu devo suportar uns aos outros, que nós devemos nos suportar uns aos outros. Então, o que fazer? Não é nada disso. Longe, aliás, de forma plenamente antagônica à verdadeira expressão e à verdadeira realidade do que a palavra de Deus nos apresenta aqui, traduzido por suportando-vos uns aos outros. Na verdade, a expressão aqui no original significa dar suporte. É a ideia da viga mestra numa construção. Uma viga que suporta o peso, uma viga que dá sustentação àquela construção. O que a palavra está dizendo é que viver de modo digno do Evangelho é dar a todas as pessoas com as quais convivemos, que estão ao nosso redor, que interagem conosco no dia a dia, nossa família, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, enfim, nestas múltiplas relações sociais que temos, o Evangelho nos chama a dar suporte a essas vidas, a ser vigas mestres na vida delas. Ou seja, se alguém precisar de mim, eu estarei aqui. Se alguém necessitar da minha força, eu estarei aqui. Os meus ombros vão ajudar
os outros a se sustentar. Que visão linda do ministério da igreja. Que visão linda dos filhos de Deus. O Evangelho nos pede, nos exige, nos impõe que nós sejamos não pedra de tropeço na vida dos outros, mas sejamos vigas mestras na construção de vidas. Olha que delícia! Essa é uma forma maravilhosa de viver e de exercer testemunho aonde formos. Que coisa maravilhosa saber que, como Jesus é a viga mestra do nosso caminhar, da nossa redenção, da nossa vida eterna, nós agora seremos sustentação para todos que estão ao nosso redor. E aqui cabe algumas perguntas, não é? Aos maridos que estão conectados aqui a nós neste culto. Que sustento nós temos sido, porque marido sou e me incluo nesta pergunta, para a vida das nossas esposas, para a vida das nossas mulheres. Nós temos sustentado as nossas mulheres financeira, emocional, espiritualmente. Nós temos sido viga, nós temos sido suporte para elas. Esposas que estão conosco aqui conectadas, a pergunta é a mesma. Vocês têm sido suporte na vida dos seus maridos? Vocês têm sido viga de sustentação para eles, financeira, emocional, espiritualmente? Os maridos podem contar com vocês. Maridos, nossas esposas contam conosco. Perceberam o que é suportando-vos uns aos outros? Filhos, que suporte vocês têm sido para os seus pais. E filhos que estão me ouvindo aqui hoje, você não tem ideia de como eu gostaria de me incluir também nessa pergunta. Meus pais de sangue já partiram. Claro que eu tenho pais e mães adotivas, espirituais e do coração, intensos e muitos. Meu pai, Brito, querido, a quem estimo, como se de fato me gerasse, tivesse me gerado, e tantos outros pais e mães, meus sogros. Mas filhos, que suporte vocês têm dado e vocês têm sido na vida dos pais. Tem sido pedra de tropeço ou viga de sustentação? Pais, e agora eu me incluo, que suporte temos dado e sido na vida dos nossos filhos? Temos de ser os maiores amigos dos nossos filhos. Temos de caminhar com eles. Temos que ajudá-los, abençoá-los, independentemente de suas idades. Suportando-vos uns aos outros, este é o viver de modo digno, pais cristãos, filhos cristãos, maridos e mulheres cristãos. Precisamos dar suporte aos outros, à nossa família, à nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é isso. Que suporte temos dado nos nossos locais de trabalho? Temos vivido de modo digno do Evangelho, aonde o Senhor nos plantou para dar frutos e levar o sustento para o nosso lar? Quantas vezes, de uma forma impensada ou pensada, participamos de conluios, de jogadas, de atitudes absolutamente errôneas nos nossos locais de trabalho, e ao invés de sermos suporte para os nossos colegas, somos pedra de tropeço. O cristão não pode se envolver com nada disso. O cristão não escolhe lado, nem no trabalho. Quanto mais, eu diria, então, no trabalho, porque estamos ali para abençoar todo mundo, até aqueles que pensam diferente de nós. Paciência, mansidão, humildade. Formas maravilhosas de andarmos
de forma digna do evangelho a que fomos chamados. Ah, queridos, eu poderia aqui perguntar tanta coisa nessa linha do suporte, quer ver? No lugar onde nós moramos. Os nossos vizinhos nos amam ou os nossos vizinhos nos detestam? Os nossos vizinhos agradecem a Deus porque nós estamos ali perto deles ou por eles nós mudaríamos? Que suporte temos dado aonde vivemos? E há uma linha e uma seara que eu não posso me calar. Que suporte temos dado à nossa igreja? Que suporte temos dado à nossa liderança? Eu sinto muita falta de estar presencialmente com todos na igreja. Desde que nós voltamos em agosto, eu procuro estar todos os domingos presencialmente na nossa querida e amada Igreja do Jardim. Sento ali no primeiro banco, amei ficar sentado ali. Gosto mais quando eu estou atrás do púlpito, claro, né? Mas como eu amava e estou com uma saudade imensa de ver todos os irmãos, e se você já tomou as vacinas, se você já que está imunizado, comece a pensar no retorno às atividades presenciais da sua igreja. Sua igreja está com falta de você, sentindo a sua falta. Comece a pensar nisso de forma séria, devagarzinho, vá se integrando novamente ao ministério e à vida da igreja. Mas uma coisa que eu sinto muita falta, e certamente todos os pastores aqui conosco da igreja vão dizer a mesma coisa, entre tantas outras faltas e saudades, aquela hora ali na fila, na porta da igreja, quando alguns irmãos, e eles eram especiais e são especiais, porque essa fala ela alimenta muito ao pastor. Eles passavam ali na porta e diziam assim, ao nos abraçar: reverendo, estou orando pelo Senhor. Reverendo, eu estou orando pelo Senhor. Isso é suporte. Isso é viga. Que viga você tem dado aos oficiais da igreja, aos ministérios da igreja? Ou você é alguém que não se envolve, que não está nem aí para o que a sua igreja está fazendo, realizando, se envolvendo, abençoando vidas, pessoas, falando do evangelho? Essas coisas levam você a andar de forma digna do evangelho, que é dar suporte espiritual, emocional, financeiro, presencial. Andar de modo digno é ser bênção na vida de quem você se relacionar e com quem Deus colocar você junto. É ser viga, é dar suporte, é dar sustentação a todo mundo que está ao seu redor. Essas são as 4 maneiras dignas de viver ensinadas no texto. Como eu disse, existem muitas outras, mas hoje nós vamos ficar nessas 4 aqui. Então, de que maneira nós podemos viver de modo digno do evangelho a que fomos chamados? Viver de uma maneira humilde, mansa, longânima, oferecendo suporte, de sustentação a todos que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe muito a nossa vida. Que Deus nos conduza nessa batida e nessa direção maravilhosa, nessa toada de viver dignamente do Evangelho. Numa época que a gente escuta tantos escândalos envolvendo a Igreja do Senhor, envolvendo crentes, irmãos nossos, irmãs nossas. Quiçá eu e você vivamos sempre de forma digna e roguemos isso ao Espírito Santo, que nos use de uma forma humilde, mansa, longânima e oferecendo suporte a todos que Deus colocar no nosso caminho. Que assim seja, para a glória do nome dele, em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Fecha os seus olhos aí. Você que está comigo aqui agora, conosco, nesse culto maravilhoso, onde Deus falou tanto ao nosso coração.
Vamos orar. Pai amado, nós queremos viver de modo digno do Evangelho que o Senhor nos chamou. Nós queremos, Pai, caminhar nessa vida, nessa sociedade, nesse dia a dia, vivendo em humildade, em mansidão, exercendo paciência, exercendo e dando suporte à vida de todos que estão com a gente. Pai, nos use nisso. Senhor Jesus, Tu és o modelo maior de todas essas coisas. O Senhor viveu o tempo inteiro, enquanto Verbo encarnado, de forma humilde. Nossa, humildemente fostes à cruz e suportaste tantas coisas. Senhor, ensina-nos a viver de forma humilde. Ensina-nos a olhar o outro como superior a nós mesmos. Ensina-nos a nos despojar de tanta vaidade que não leva a nada e a viver humildemente. Senhor Jesus, Tu és o nosso exemplo de mansidão e não há outro que nós possamos olhar mais para aprender a viver mansamente do que a Tua vida, Senhor. Então, que nós sigamos os Teus passos, que sejamos cristãos e vivamos em mansidão. Senhor Jesus, Tu és o nosso exemplo de longanimidade. Exerceu tanta paciência, até mesmo na cruz, quando perdoas aqueles que supliciavam o Senhor, dizendo e rogando ao Pai que os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Senhor, ensina-nos a ter paciência com o outro, com as coisas. Ó Senhor Jesus, Tu que inundaste o nosso coração de graça, ensina-nos a viver de forma longânima neste mundo. E finalmente, Senhor Jesus, Tu que és a viga mestra da nossa vida, da nossa redenção, do nosso existir, do nosso respirar, porque só temos e só queremos ter o Senhor, ensina-nos a abençoar o próximo, a ser aquele que para atender, aquele que ajuda, que abençoa, que ora, que sustenta, que abraça, que se coloca junto. Ensina-nos a ser suporte na vida de todas as pessoas. Assim, Senhor, nós te pedimos, ensina-nos a viver de modo digno, a andar de modo digno do Evangelho da Tua graça. Assim oramos, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe você, uma semana de muita alegria e uma semana que andemos de modo digno do Evangelho. Deus a todos abençoe. Amada Igreja do Senhor, recebemos a palavra agora e essa palavra muito nos abençoou. Que possamos ter uma semana de vitória colocando essa palavra em prática e dedicando todo o nosso coração ao nosso Deus. Por isso, amada Igreja, recebei a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e que as consolações e o fruto do Espírito sejam sobre todos vocês, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana, um beijo no seu coração e até o próximo culto. Tchau, tchau.